Bíblia é a palavra de Deus. E ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, certo? A palavra de Deus é viva. Ou seja, ela não caiu no esquecimento, ela não é retrógrada, ela não é coisas do passado, ela não está longe, não está distante, não tem efeito, não. Ela é viva, ou seja, ela está presente, ela está aqui, ela está agindo, atuando, certo? Nas nossas vidas até hoje, porque algo que está vivo está atuando todos os dias, e ela é eficaz, ou seja, ela produz efeito na vida daqueles que leem a palavra de Deus. É viva e é eficaz, certo? O que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra mesmo, tá? A palavra mesmo é o que Deus falou. A palavra de Deus é a Bíblia. O que Deus falou está escrito aqui, nesse livro. Foi o que Deus falou. Mariana, mas ele falou? Falou. E nós vamos ver como ele falou. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia é a palavra de Deus. Como alguém falando para alguém. Dando um recado, dando uma ordem, dizendo algumas direções. Deus falou para algumas pessoas, que nós vamos ver para quem, e ele falou essa palavra. E essa palavra está aqui, acessível a cada um de nós. Muda a forma, o tamanho, a versão, mas essa Bíblia que você carrega é a palavra de Deus. Irmãos, eu sei que você já teve essa experiência. Alguém falou algo para você, talvez, né, a gente vai recorrer às nossas autoridades, porque senão tem pessoas que passam no meio da rua e falam muitas coisas, você não considera. Mas alguém fala para você, sei lá, o seu pai, a sua mãe, né, o seu pastor, e dá uma palavra, uma direção. E você espera-se que você ouça aquilo, que você guarde aquela informação e você considere aquilo como verdade. É a palavra de Deus. E agora você imagina, se você guarda essas instruções do seu pai, da sua mãe, sei lá, regras de casa, regras de conduta, ou simplesmente coisas da casa. Olha, lembra que o açúcar fica na prateleira da esquerda. Então ela falou aquilo, a palavra. E você tem que guardar aquela informação, porque um dia você vai precisar do açúcar. E o açúcar vai estar na prateleira do lado esquerdo. É importante guardar a palavra das pessoas, mas ainda mais importante é guardar a palavra de Deus. Essa é a Bíblia. Então ainda estamos falando sobre a importância de conhecermos a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, né? Na verdade, a palavra Bíblia significa um livro. É um rolo. Na verdade, antigamente era escrito em papiros, né? Não era assim, bonitinho, arrumadinho, colado na ponta, né? Um na sequência do outro, maravilhoso assim, não era. Eram rolos, pequenos livros, né? Que as pessoas escreviam ali, guardavam aquilo, porque era a palavra de Deus. Lembra do que a gente falou? Quando alguém de autoridade fala algo para você, você guarda aquela palavra. Então eles tinham interesse. Quando Deus falava algo, e a gente vai ver para quem ele falava, essas pessoas escreviam aquela palavra em rolos, em papiros, escreviam aquilo e guardavam. E eles guardavam, enrolavam assim, né? Guardava aquilo, e de tempos em tempos, a gente vai lendo na Bíblia, né? Um rei ia lá, buscava a lei, que eram esses rolos, esses papiros, para ler novamente ao povo. O próprio Moisés, quando deu os mandamentos, né, quando Deus deu os mandamentos a ele, ele vai ler ao povo. Depois, em Deuteronômio, ele vai ler novamente a lei, né? De onde que ele leu? Porque estava escrito. As pessoas foram lá escrever aquilo ali. Então, a palavra Bíblia significa livro. É um livro, mas é um conjunto de livros, certo? Nós temos aqui, são vários livros com revelação divina. Aí está o toque, né? Porque nós temos aí, se você for numa biblioteca, numa livraria, na verdade, você encontra um conjunto de livros, mas não se torna uma Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros com revelação divina. Essa é a diferença. É importante para a gente ressaltar, como eu já falei aqui, não é qualquer livro.
Por quê? Porque essa palavra, ela vem com autoridade. Porque é a palavra de Deus. Então, se alguém com autoridade fala algo, essa coisa que ele falou está também com a mesma autoridade de quem falou. Então, a palavra de alguém leva consigo a autoridade desse alguém. Então, se ele falou e se essa pessoa tem autoridade, o que ele falou também tem autoridade. Então, a palavra de Deus leva consigo a autoridade do autor de que falou. Se Deus é alguém com autoridade, a palavra dele também tem a mesma autoridade. Se eu chegar, eu já dei esse exemplo aqui, se eu chegar, sei lá...